Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais uma vez ver o Dandan passando vergonha com as asneiras e ameaças, etc. dele. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de propor uma brincadeira com vocês. A imagem que vocês estão vendo na tela é também a miniatura do vídeo, mas eu sei que muita gente não presta atenção na miniatura, então eu resolvi colocá-la aqui por enquanto. E a brincadeira é o seguinte: eu quero ver quem vai conseguir achar a amiga de Dandan na foto. Quem achar a amiga de Dandan, deixa um like no vídeo. Tudo bem? E antes de continuarmos, eu também preciso avisar vocês que, por favor, mantenham bebidas fora do alcance de vocês. Se vocês estiverem comendo, parem, porque é melhor evitarmos qualquer problema do dispositivo que vocês estão usando para assistir ser borrifado por alguma coisa, ou vocês engasgarem, porque o que vai vir por aí, são coisas que só Dandan faz por vocês. Então vamos lá, vamos começar. Primeira, já começamos com Dandan querendo mostrar que é o valentão, que é o fortão, que é o bonzão. Ele com mais um perfil falso dele, ameaçando uma outra pessoa, falando: se você trombar comigo na rua, será a última coisa que irá ver. Um fio bem afiado. Engraçado como Dandan tem uma fixação por objetos fálicos, né? Por que será? E ele quer cutucar as outras pessoas com esses objetos fálicos. Por que será, né, Dandan? Será que alguma questão não resolvida sua, Dandan? Vamos ver isso futuramente, em outro vídeo. Vamos para a segunda. Uma conversa entre 3 pessoas, uma delas Dandan, e outros 2 ali rindo das palhaçadas de Dandan, né? Eu separei por cor as pessoas, tá? A primeira, que está em amarelo, coloca ali um post de Dandan falando: na época que eu era hacker, eu vivia na Deep Web. Bom, claramente Dandan não é hacker, porque como a gente já viu algum tempo atrás, Dandan ameaçou que iria hackear o meu computador já tem coisa de mais de um ano. Ele falou que tudo ia ser feito em 30 minutos e o meu computador ainda continua aqui. Então, isso diz muito sobre o quão hacker ele é. E segundo, esse comentário dele deixa claro que ele nem sequer sabe o que é Deep Web. Mas tudo bem, deixa pra lá. Aí a pessoa respondeu zoando: na época que você era hétero, porque o Dandan ele fica muito incomodado quando alguém fala qualquer coisa relacionada à sexualidade dele, porque ele é muito inseguro quanto à mesma. Qualquer cutucada nisso, ele perde as estribeiras. E a pessoa que me enviou essas imagens aí foi a pessoa que fez os comentários em amarelo, e ela colocou esse apelido pro Dandan ali no dispositivo dela, né, no WhatsApp dela. Então, o que vocês veem em Louco Leon é sempre o Dandan, tá? E aí o Dandan fala: trocava serviços por fórmulas de bombas caseiras. Se faz uma bomba só com nitroglicerina? Aula? Por quê? Já abandonei essa profissão. Diz que coisas que compram em mercado como corda, fósforo, garrafas e essas coisas simples tem. E aí Dandan fica querendo dizer que ele sabe fazer bombas. Olha, fazer bombas caseiras não é muito difícil.
Mas a questão aí é que Dandan é um completo desajuizado. Que ele acha que postar algo assim na internet vai beneficiar ele de alguma forma. Tentar pagar de o fodão, o valentão, o fortão, o cara que faz e acontece, né? Mas é tudo da boca pra fora. Dandan é um inseguro. E a pessoa aponta ali, você não faz porra nenhuma, e dá risada. Aí a outra pessoa fala, ele acha que se comprar glicerina e jogar fertilizante com nitrogênio dentro já resolve, pois acha que a gente é burro feito ele. E aí Dandan continua, fácil fazer explosivo plástico contendo RDX e PETN. Você está precisando de aulas? Em primeiro lugar, qualquer produto químico que vá ser oferecido livremente ao público, ele não vai ser oferecido numa concentração que permita fazer esse tipo de uso. A glicerina, que é falada aí, tem como você, sem usar nenhum... Usando apenas a glicerina e um outro produto que eu não vou falar o que é, porque eu não quero dar nenhuma ideia idiota para ninguém, apesar de saber que os produtos só são vendidos de forma diluída, vai que alguém aí é desajuizado bastante para tentar fazer, eu não quero ensinar ninguém a fazer caquinha. Mas se você conseguir encontrar a glicerina e um outro produto em uma forma concentrada, não diluída, você pode provocar um incêndio num piscar de olhos, apenas combinando os dois. É ridiculamente fácil. É só você conseguir o produto não diluído. Mas enfim, umas conversas irresponsáveis como essa, segundo uma das minhas fontes, levaram algumas autoridades a ir bater um papinho com o Dandan. E aí o Dandan ficou sumido por um tempo. Parece que mamãe ficou brava com o Dandan porque os homens foi na casa dela falar com o Dandan e com ela, né? Porque Dandan ficava mostrando arma, ficava falando em bomba. Enfim, vamos lá. E aí Dandan continua. Já fez uma com panela de pressão? Como você prefere? Além do mais, meu irmão é geólogo, ele sabe fazer explosivos. Ou seja, não basta ele chafurdar na caca, ele enfia ainda o irmão dele, que não tinha nada a ver com a história, na bagunça dele. Já a segunda pessoa próxima de Dandan, que Dandan enfia numa confusão dessa. A primeira que eu já mostrei pra vocês foi a esposa dele, que ele roubou o perfil da esposa de Facebook, colocou um post postando como ela, dizendo que é advogada quando ela não tem nenhum registro na OAB. Ela trabalha em alguma função auxiliar, ou trabalhava na época em um escritório de advocacia. Ele colocou o nome do escritório de advocacia no post, dizendo que ela é advogada desse escritório, ameaçou diversas pessoas, acusou e ameaçou com um processo, e ainda envolveu outras pessoas num post gigantesco, que eu já mostrei para vocês. E aí eu pergunto para vocês, isso é coisa de uma pessoa ajuizada? Obviamente não. E a pergunta vai ficar claro o motivo mais pra frente. Apesar de que é óbvio que ele não é ajuizado. Mas vamos continuando. Agora o rapaz da conversa de verde ali, que eu separei em verde, coloca um printzinho do Dandan falando: ele sabe fazer explosivos.
Ai, eu nem consigo ler isso seriamente. E o cara coloca zoando. E o sobrenome dele é MacGyver. Ele sabe o que eles utilizam. Aqui já é o Dandan. Eu acabei marcando errado. Deixa eu até corrigir isso. Ai, 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 ai. Puxa vida. Dá só um instantinho. Aqui. Espera um pouquinho. Vou ter que mudar aqui. Ótimo. Feito. E a gente aproveita esse erro aqui para ensinar uma coisa a Dandan. Dandan, uma pessoa séria, quando comete um erro, reconhece e corrige. Eu cometi um erro ali separando as falas e eu vim aqui e estou corrigindo. Percebe a diferença, Dandan? Aí o rapaz de amarelo rindo, né? Porque uma coisa dessa. E Dandan fala: Por que acha que vou estudar medicina? Serei o Jack Stripador da nova era. Jack era um artista. Estripava sem causar danos em outros órgãos em questão de minutos. Basta uma punhalada nas suas. E aí continua, né? Pois é, Dandan já passa tanta vergonha e sabe que vai passar ainda mais vergonha porque não consegue calar a boca. Ele não consegue ficar quieto, ele não consegue parar de vomitar as asneiras. Então, por um tempo, Dandan estava tentando pagar de mauzão, de malvadão, né? E agora vamos a essa aqui. Ela é um pouco longa. Eu vou ter que ampliar aqui. Dandan odeia duas coisas primariamente. Ateus, porque os ateus esfregam na cara dele as asneiras que ele fala, e LGBTs, porque lá no fundo, Dandan é muito inseguro contra a própria identidade sexual e orientação sexual. Ele sente um comichãozinho em algumas partes quando ele vê homens sem camisa, e isso ele não consegue conciliar com as crenças dele. Então fica complicado para ele, né? Mas vamos lá. O Dandan, esse aqui é um perfil falso dele de Facebook, um de vários. Ele coloca ali: passo a passo para ser ateu. Renuncie à lógica. Tome muito todinho e fume muita maconha. Por que eu separei alguns trechos em vermelho aí? Esses trechos em vermelho estão separados porque são coisas que Dandan faz. Algumas eu já até demonstrei para vocês e outras vão ser demonstradas por todos os vídeos, porque são recorrentes. E algumas vão ser mais tratadas em detalhes. A questão de Dandan e vício vai ficar para um vídeo futuro. Então essa coisa do fumar maconha a gente vai ver mais pra frente. Mas Dandan tem uma história de uso de drogas, digamos assim. E renunciar à lógica, Dandan já fez há muito tempo. Cria um perfil fake, tipo esse aqui que vocês podem ver aqui. Afinal, se sua mãe descobre que você xinga a própria mãe cristã, vai levar uma surra de cipó. Eu imagino a surra que Dandan levou quando os homens foram na casa dele lá conversar com ele sobre certos posts dele. O tesouro da mamãe levou uma surrinha mesmo depois de adulto? É bem capaz. Terceiro, tenha as ferramentas necessárias, um PC e participe de grupos com a TEA para começar seus estudos.
Olha, essa coisa que ele tem com a ateia é incompreensível. Eu acho que ele acha que todos os ateus estão de alguma forma vinculados com a ateia, mas vindo das coisas cretinas que ele acredita, não tem nem o que dizer, tem coisa muito pior. Mas vamos lá. Idade mínima, 8 anos. Essa é a idade mental máxima de Dandan. 5. Quando seguir todos esses passos, entre em grupos de debates. Até aí, nada demais. 6. Não tenha argumentos, que é exatamente o que Dandan faz. Ele apenas vomita asneiras como essas aqui e as que eu venho mostrando a vocês já faz algum tempo. Apenas repita o que todos os ateus dizem. Cobra falante, Deus não existe, evolução é fato, gravidade é fato, buracos negros é fato. Negue qualquer evidência dizendo que suas fontes são falsas. Afinal, só as deles têm validade. Diga que você está cometendo falácias. O Dandan, ele fica muito pé da vida porque as pessoas começaram... Eu fui um dos que começou a fazer isso, apontar os erros de retórica dele. E Dandan não tem capacidade cognitiva para entender sequer o que é retórica. Então ele fica cometendo os mesmos erros uma vez após a outra. E não importa quantas vezes você explique, ele é um incapaz. Ele não consegue sair daquele buraco onde ele está. Mas vamos lá. Vamos ver o que ele diz que os ateus dizem, né? Cobra falante. Uma pena, mas no livrinho mágico do Dandan tem uma cobra falante. Cobras nem sequer são capazes de vocalizar qualquer coisa, quanto mais falar. Deus não existe. De qual você está falando? Porque isso é uma declaração que exige uma afirmação. Ateus não necessariamente falam Deus não existe. Um ateu é alguém que rejeita alegações teístas por essas não serem corroboradas por evidências. Daí até falar Deus não existe é um outro salto. Isso vai pro antiteísmo. Então nós temos aí mais um espantalho do Dandan. Evolução é fato. Pode chorar, Dandan, mas evolução é fato. É verificável. E a teoria sintética da evolução é o melhor modelo que explica isso. É uma teoria científica. É falseável. É corroborada por evidências. É testável e verificável de forma independente e é capaz de fazer previsões com sucesso a respeito do assunto que trata. E o mesmo acontece com a gravidade. E com buracos negros também. Inclusive, nos últimos anos nós finalmente conseguimos uma imagem de um buraco negro. Mas por que ele fala aí evolução, gravidade, buracos negros? Porque além de ser um criacionista, o Dandan também é terraplanista. Ele não acredita em gravidade, ele não aceita que a gravidade existe. Porque já foi explicado para ele que a gravidade refuta a Terra plana. Mas ele é tão agarrado às fantasias dele que isso revolta ele. Buraco negro, da onde ele tirou a questão de buraco negro, eu não sei. Eu acho que qualquer coisa que ele não entenda, ele tá jogando aí no meio. Mas são verificáveis. Fazer o quê? Negue qualquer evidência dizendo que suas fontes são falsas. Dandan, você não tem evidências. E as suas fontes são falsas. As palhaçadas que você usa como fonte são hilariantes. E quando elas não te ou quando não é apenas a mais pura palhaçada, elas acabam te refutando ou nem sequer tratam do assunto que você acha que tratam. Esse é o nível da sua ignorância. Você não tem compreensão de texto, Dandan. Afinal, só as deles têm validade. Diga que você está cometendo falácias. As pessoas dizem que você comete falácias, Dandan, porque você comete. Aqui você cometeu já uma lista delas.
falácia do espantalho, de cima a baixo. Só por um exemplo, tá? 7. Use a Bíblia como argumento, mesmo você afirmando que a Bíblia não serve como prova. Dandan, a Bíblia não serve como prova. Mas, para você mostrar que a Bíblia não serve como prova, é perfeitamente válido você mostrar algo que é completamente fora da realidade e a Bíblia diz que é real. Como, por exemplo, o surgimento do universo, o mito de criação cristão não tem qualquer relação com a realidade. É ridículo. Qualquer pessoa que tente entender aquilo de forma literal tem parafusos a menos na cabeça, falando proverbialmente. A Bíblia fala de plantas antes do sol. Vamos lá. 8. E quem tiver interesse em ver em detalhes o tamanho da asneira que é encarar de forma literal o capítulo 1 de Gênesis, que descreve o mito de criação bíblico, eu tenho um vídeo aqui no canal que trata disso. Uma pasta mitos de criação, tá? Eu pretendia fazer vários outros vídeos, mas eu acabei deixando isso um pouco de lado, porque eu ainda não encontrei. Alguns de vocês me pediram pelo mito de criação grego, e o pior é que eu tenho ele em algum lugar, eu acho que eu não consigo achar a minha cópia. Ela está perdida numa pilha de livros aí, material antigo da faculdade que eu já revirei de cima a baixo e eu não me lembro onde é que está. Enfim, assim que eu achar eu tento fazer alguma coisa. Eu andei procurando online, mas a teogonia grega eu não consigo encontrar ela completa online. Assim que eu encontrar uma cópia boa, que eu considere boa dela, eu faço. Mas enfim. Vamos continuar. E aí Dandan fala: finja que é PhD em biologia, astrofísica, física e química. A gente já falou isso no último vídeo, né? Quem é que finge ter PhD em alguma coisa, Dandan? Você finge ter PhD em psicologia, se nem formação universitária tem. Você também alega ser formado em geologia e medicina, Dandan. Você tem formação em qualquer uma dessas coisas, Dandan? Não, né? Você terminou o ensino médio com dificuldade, não é? Mesmo fazendo curso para adultos. Ai. Vamos lá. 9. Diga coisas como: você precisa estudar, você não entende de lógica, filosofia não prova nada, ônus da prova de quem afirma, qual Deus, quem criou Deus e a jumenta falante. As pessoas falam pra você que você precisa estudar, Dandan, porque você realmente precisa estudar, Dandan. Você é um completo ignorante. Você não entende ciência de ensino fundamental, Dandan. Você não entende matemática de ensino fundamental, Dandan. Você não entende de lógica. Claro que você não entende de lógica, Dandan, e é por isso que as pessoas falam. Você não consegue nem fazer regra de 3, Dandan. Sabe o quão triste é isso? Filosofia não prova nada. Claro que filosofia não prova nada, Dandan. Filosofia não trata de provar no sentido de demonstrar algo como real. A filosofia, ela trata de conceitos, ideias. Algumas áreas da filosofia são válidas porque elas se atêm a coisas que podem ser tratadas em detalhes, podem ser investigadas, podem ser esmiuçadas. Outras áreas da filosofia não. Então a filosofia, como forma geral, não serve para nada.
Alguns campos da filosofia têm validade, outros não. Metafísica não tem nada que seja verificável. Ônus da prova é de quem afirma. Claro que é, Dandan. Quem faz a alegação deve demonstrar a alegação. Se essa alegação não for demonstrada, o interlocutor não tem a obrigação de aceitar aquela alegação. Ele pode rejeitar ela. Isso é um princípio epistemológico, Dandan. Quod gratias asseritur, gratias negatur. O que é alegado sem evidência, sem prova, pode ser rejeitado sem evidência, sem prova. Tá bom, Dandan? Aí ele coloca ali, qual Deus? Porque essa é uma pergunta que muitos ateus fazem para ele. E ele fica ali. Dandan, você entende que durante toda a história humana vários deuses foram apresentados? Você entende que você mesmo deve descartar a maioria desses deuses e os critérios que você usa para descartar os outros deuses você não aplica ao seu Deus favorito? Você entende isso, Dandan? Você entende que isso é falácia de alegação especial? Você trata a sua premissa favorita de forma diferente do que você trata outras premissas, Dandan. Quem criou Deus? É uma pergunta válida. Porque você certamente alegaria que Deus é complexo demais, não é? Para ter criado tudo que existe, ser perfeito, certamente é um ser complexo, não é? E de acordo com o próprio argumento dos criacionistas, algo complexo não pode simplesmente surgir. Então nós ficamos com a pergunta, da onde veio esse Deus? Entendeu, Dandan? E a jumenta falante? Pode chorar, Dandan, mas o teu livrinho mágico também fala numa jumenta falante. Depois, se você quiser, eu aponto para você a passagem, tá bom? Porque eu certamente conheço melhor do que você a sua própria fantasia, tá? Se quiser, a gente faz põe isso à prova também, tá? Do quanto você conhece da sua fantasia e o quanto eu conheço a respeito. E aí vamos no 10, porque ele resolveu me atacar no 10, porque ele tem ódio de minha pessoa. Agora basta repetir incessantemente essas palavras, assim como o Fábio. Sou eu aqui, pessoal, Fábio. Repita até ganhar no cansaço. E é isso que o Dandan fala e faz toda hora. Ele repete as mesmas asneiras incessantemente. Eu já perdi a conta de quantas vezes ele tentou argumentar contra o ônus da prova, dizendo que o ônus da prova é algo só do direito. E teve vezes que ele veio com... Eu pedi para ele, mostra para mim aonde no direito diz isso. Me mostra um livro de direito, um autor de direito que fale isso. Aí ele veio com uns PDFs, uns links e jogou ali. Eu li o material do Dandan. Ele esperava que eu não lesse, que eu olhasse o tamanho do texto no máximo e falasse, ah, tá bom. Porque é isso que Dandan faz. Mas eu li. E sabe o que o texto dele falava sobre o ônus da prova? Nada. Eu virei para Dandan e perguntei, Dandan, separa para mim aqui o trecho onde ele fala o que você alega. Tira um print aqui, esfrega na minha cara o trecho, vai. Tira o print, sublinha em vermelho, coloca bem grandão aqui, faz um post, coloca para todo mundo ver. Até agora, nada. Porque o autor não falava nada do que Dandan queria que ele falasse. Aí vem o 11. Até aqui você usou as estratégias de como ganhar um debate sem ter razão. Essa do ganhar debate sem ter razão é o título de um livro.
que é da onde vem essa coisa da retórica, das falácias, né? E Dandan tá tentando se passar por espertinho. Só que quem tenta ganhar debate sem ter razão é você, Dandan. Aí, 12. Essa é uma das melhores dele. Ele fica doido da vida porque ele também é olavista. Diga que Olavo é contra a ciência. Ele é contra a ciência, Dandan. Olavo do Carvalho, né? Eu sei que eu falei errado o nome dele, mas é proposital, porque eu ia emendar para uma piada e eu parei, porque não é uma piada aqui para o YouTube, né? Eu mudei o finalzinho. O Olavinho é geocentrista. Ele acredita que a Terra é o centro do universo. Isso é demonstravelmente falso, Dandan. Então, sim, Olavo é contra a ciência. Olavo vomita várias asneiras anticientíficas. Mas não aceite provas sobrenaturais vindas de cientistas. Mostra uma prova de sobrenatural vinda de algum cientista, Dandan. Mostra uma prova. Mostra um artigo científico publicado e revisado por pares que fale isso. Publicado em um periódico de confiança. Mostra, Dandan. Não tem nenhum, né? E aí a gente vai à pergunta que eu fiz no começo sobre o Dandan ser ou não ajuizado. 13ª. Seja um mentecapto. Caso alguém não esteja familiarizado com mentecapto, mentecapto é alguém desajuizado, uma pessoa que não tem noção nenhuma da realidade, um ignorante, um alucinado da vida. Use o público como arma para fazer parecer que você está vencendo o debate, como o Fábio. Use argumentos apelando para a ignorância, aponte seus próprios erros no interlocutor. Dandan, você acabou de apontar outras pessoas. Você acabou de alegar que outras pessoas alegam ter PhDs em ciências que essas pessoas não têm. Você quer que eu pegue o post que você alega ter PhD em psicologia, Dandan? Você quer que eu faça isso? Então tá bom. Isso é um tucoque. Quando você acusa o interlocutor de cometer um erro que você comete. Tá? Então é isso que nós temos aqui. E aqui nós temos o Dandan fazendo isso. Porque ele é um desajuizado acusando outras pessoas de serem desajuizadas. O que também é um ad hominem aí. Né? Porque ele está tentando desqualificar a pessoa dizendo que ela é um mentecapto. Quando eu falo que você é um energúmeno, ou falo que outros teístas são energúmenos, eu trato esses como energúmenos, se baseia na forma como vocês se comportam. Energúmeno é alguém que é movido por emoção, não por razão. E não há nada racional em crenças religiosas de qualquer tipo. Se houvesse algo de racional, estas precisariam ser falseáveis, testáveis e verificáveis de forma independente, corroboradas por evidências. Porque é assim que uma pessoa racional age. Entendeu, Dandan? Uma pessoa que se apega literalmente a o que um livrinho de milênios fala, quando as pessoas não tinham nenhuma compreensão sobre como o mundo realmente funciona. Alguém que se apega a isso literalmente como você faz, Dandan, é desajuizado.
Esse é um post que eu não tenho, porque foi a primeira vez que eu tive uma interação no Facebook com o Dandan. Ele tinha feito um post criacionista falando das leis de Newton, que as leis... não, como é que era? Isso faz muitos anos, pessoal, peraí, que eu tô tentando lembrar. Sim, eram as leis da termodinâmica. Ele dizia que as leis da termodinâmica, que é um argumento comum de criacionistas, provam que a evolução é impossível. Não. Porque eles, em parte, estão certos, mas eles estão certos de forma errada. Eles dizem que a evolução seria impossível segundo a termodinâmica, porque, segundo a termodinâmica, o universo tende à desorganização, à entropia, ao caos. Tá? Só que o que acontece? Isso não é, a termodinâmica não refuta a evolução, porque o nosso planeta recebe energia vinda do Sol. E é essa energia vinda do Sol que permite que a vida exista aqui. Desde a base da pirâmide alimentícia. As plantas captam a energia do Sol pela fotossíntese. As plantas são consumidas por animais. Tem animais que comem plantas, tem animais que comem outros animais, enfim. E assim nós vamos por todas as formas de vida, desde as algas mais simples até o ser humano. E não que a gente seja o mais complexo. Eu só cito o ser humano porque nós não somos diferentes de outros animais. Nós, tal qual como qualquer outro animal, somos produtos do mesmo processo. Não somos melhores ou piores. E aí ele fala: use argumentos apelando para a ignorância, aponte seus próprios erros no interlocutor. Dandan, quem apela para a ignorância é você. É você que simplesmente alega fantasias e não demonstra essas fantasias. Você apenas quer que elas sejam o que sejam. Enfim, vamos continuar. Diga que sua crença é fantasia e ainda exija provas científicas disso. Dandan, crença não é uma forma confiável de se determinar a veracidade de qualquer alegação. E as suas crenças em particular, Dandan, são fantasias. E elas são demonstravelmente falsas. E as pessoas têm todo o direito de exigir provas de você quando você faz uma alegação, Dandan, porque o ônus é seu. Se você aceita alegações que são apresentadas a você sem questionar essas alegações, você termina como um crédulo idiota. Seja essa crença religiosa ou não, não é boa ideia aceitá-la sem que ela seja demonstrada. E eu já te expliquei isso usando o Papai Noel, Dandan. E você ficou bem irritadinho. 15ª. Caso você não tenha tido sucesso, entre no perfil, roube imagens e informações pessoais e use-as contra o oponente e mais uma vez finja ser o inteligente. Dandan, quem é que finge ser mais inteligente do que é? Não é você? Não é você que alega ter formações que você não tem? Hein, Dandan? Não é você que faz alegações que você não pode demonstrar, Dandan? E com relação a entrar em perfil, por favor, mostre aqui onde alguém entrou no teu perfil e roubou a informação sua, Dandan. Vamos lá. Eu nunca entrei no teu perfil, Dandan. Já você roubou completamente o perfil da sua esposa. Não é, Dandan?
E isso levou a uma foto cômica, que eu já mostrei, em que você, com um perfil com o seu nome, mas como era esse perfil era da sua esposa e tinha fotos da sua esposa e conversas dela com a família dela elogiando a foto. E aí, como você mudou o nome do perfil dela, colocando o seu nome, termina uma coisa bem hilária, insinuando que você talvez tenha saído do armário. Hein, Dandan? Como é que você terminou nessa confusão, Dandan? Não foi roubando o perfil da sua esposa? Que você usou para atacar outras pessoas porque você fica irritadinho dessas pessoas mostrarem que você é um alucinado? O único apelando para a ignorância, Dandan, é você. Porque você insiste em coisas como terra plana, criacionismo. E aí ele encerra. No final, todos acreditarão que és um argumentador, quando na verdade é só um maconheiro que nunca leu nada na vida. Mais uma vez, esse é você, Dandan. E não, ninguém acredita em você, Dandan. Porque para que as pessoas acreditem em você, Dandan, seriam necessárias lobotomias. Muitas e muitas lobotomias em muitas e muitas pessoas. Tá? Aí fala, e só concorda com todos, pois ateísmo é concordar com a opinião dos outros. Se ateísmo fosse concordar com a opinião dos outros, ateísmo não seria nada mais do que teísmo, porque a maioria da população é teísta, Dandan. Então, tá vendo só como você não tem lógica e só aponta os seus erros nos outros? Essa questão do maconheiro, do usar drogas aí do Dandan, a gente vai ver isso mais pra frente. Num vídeo que eu vou fazer especificamente dele e essa questão de drogas e bebida. Vamos a esse aqui. Dandan não tinha muito o que fazer da vida, como sempre. E, mais uma vez, aqui o perfil é do Dandan, mas a pessoa tomou a liberdade de colocar um outro nomezinho pro Dandan. Tá? Porque ele se incomoda com esse tipo de coisa. E aí a pessoa colocou ali, mostrando a asneira do Dandan. Né, ali, me enviou essa foto aí. Não dá, não dá. Eu começo a ver isso. Eu sei aonde vai terminar. O que está em verde é a minha resposta, tá, pessoal? Então vamos lá, um post do Dandan. O Dandan separa ali uma outra pessoa falando: Massa, Dan Leon, qual a pronúncia correta e qual língua pertence à palavra Cthulhu? Porque Dandan estava falando asneiras sobre Cthulhu. Dandan é desesperado para encontrar alguma coisa com a qual ele possa usar para me refutar. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo do mito de Cthulhu, né? Também na mesma playlist de mitos de criação. Não que eu esteja alegando que alguém acredite em Cthulhu, mas é apenas uma comparação. Enfim, no vídeo eu explico por que eu tratei lá da questão de Cthulhu. Não é preciso ter língua nativa, qualquer idioma vai ser pronunciado de forma diferente, apedeuta. Como assim não é preciso ter língua nativa, Dandan? Me mostra uma pessoa que não tem uma língua nativa, Dandan. A pessoa estava perguntando para você, Dandan, qual é a origem, qual é a língua de origem da palavra Cthulhu. E aí você continua com ainda mais asneiras.
Ou você acha que Daniel é pronunciado da mesma forma em outros países? Dandan, a raiz é a mesma. Não importa se é em português, espanhol, alemão, inglês. A pronúncia pode variar um pouco, mas os nomes, eles têm origens. Tá? Por exemplo, Fábio, meu nome, é um nome de origem romana. Nomes vão ter variações que vão, à medida que vão se espalhando e tudo mais, mas as raízes etimológicas podem ser encontradas. O seu nome vem da sua fantasia favorita, Dandan. Aí ele fala, vamos lá, prova que o Fábio é burro por não saber pronunciar Cthulhu e traduz pra gente em áudio. E aí ele coloca uma espécie de oração a Cthulhu que aparece nos livros do Lovecraft, que seria usada por seguidores de Cthulhu. Tá? E diz em que língua ela está escrita, por favor. Antes de ler essa citação e traduzir, que eu já coloquei ali, vocês podem ver em verde, eu traduzi para inglês e para português, porque o Dandan também alega que eu não sei falar inglês. Vamos lá. E aí ele continua. No South Park mostra como se pronuncia seu analfabeto. Vai estudar. E o que ele pediu? Ele disse que eu não sei pronunciar Cthulhu. E ele diz para traduzir em áudio. Ele não pede para a pessoa ler. Ele pede para a pessoa traduzir. Então Dandan não sabe nem o que é traduzir. Mas tudo bem. Vamos primeiro tratar da questão do Cthulhu aí. A palavra Cthulhu, ela não tem uma forma correta de ser falada. Existem várias formas de se falar Cthulhu. Pode ser Cthulhu, Cthulhu, enfim, tem diversas formas. E Lovecraft tratou disso numa carta que ele escreveu para o escritor amador Duane W. Rimmel, datada de 23 de julho de 1934, onde ele trata da forma de como se pronunciar Cthulhu. Lovecraft, que é o criador de Cthulhu, escreveu: o nome dessa entidade infernal foi inventado por seres cujos órgãos vocais não são como os humanos. Então não há uma forma do equipamento vocal humano de falar corretamente. As sílabas foram determinadas por equipamentos fisiológicos completamente diferentes dos nossos. Então, nunca poderá ser perfeitamente pronunciada por gargantas humanas. Apesar de que o som real, a forma mais aproximada que os órgãos humanos conseguem imitá-lo, ou que as letras humanas conseguem gravá-lo, seria algo como Cthulhu, com a primeira sílaba pronunciada guturalmente e muito pesada, muito forte. O U é pronunciado como em fu, ou seja, U. E a primeira sílaba não é diferente de clu em som. E o H representa a guturalidade. E se vocês forem na Wikipedia, vocês vão encontrar várias pronúncias diferentes para Cthulhu. Infelizmente, Cthulhu é um ser fictício, então não tem muitas outras fontes, além do autor, que a gente possa citar a esse respeito. E agora, como ele pediu para traduzir, ele não pediu para ler. Se ele tivesse pedido para ler, eu teria lido, e eu já li em outros vídeos.
em inglês, In His House at Hile, Dead Cthulhu Awaits Dreaming. Em português, eu fiz uma pequena adaptação aqui e eu vou explicar o porquê da adaptação depois. Literalmente seria morto, não defunto, mas eu vou explicar o porquê da mudança. Em sua casa em Hile, Cthulhu defunto aguarda sonhando. Quem conhece o mito de Cthulhu e tudo mais, conhece as obras do Lovecraft, todos os Elder Gods, os Great Old Ones e por aí vai, sabe que Cthulhu não está morto e se alguém conseguisse matar Cthulhu, ele acaba renascendo por causa de um ciclo de reencarnação que envolve a filha do Cthulhu, que é a Kitila, que foi criada posteriormente por um outro autor, não um Lovecraft, que deu continuidade, um dos que deu continuidade às obras do Lovecraft, que pertencia ao círculo de Lovecraft. Eu escolhi defunto porque defunto, se você for olhar no dicionário, também, além de significar morto, também pode implicar esquecido, que eu acho que é isso que o Lovecraft tenta representar, apesar dele também falar morto. Está morto não no sentido literal de que é um cadáver que tem ali, mas está completamente inerte, longe de influenciar a sociedade de uma forma como este poderia fazer se ressurgisse. Enfim. Não vou me aprofundar no mito aqui, porque apesar de ser fascinante, não é o assunto do vídeo. Se vocês tiverem interesse que eu fale mais aqui no canal sobre Cthulhu, aí na verdade eu acho que não seria bom até usar esse canal aqui. Eu tenho um outro canal que é para cultura nerd, e aí eu posso fazer um vídeo esmiuçando mais toda essa questão do Lovecraft. Aqui é mais para uma coisa de pensamento crítico em relação aos assuntos, né? Então, se alguém tiver interesse, comenta aí que nós vemos o que dá para fazer. Se cair dentro do escopo desse canal, eu faço aqui, senão eu uso outro canal, tá bom? Vamos dar continuidade. Porque não, até agora nós não vimos o melhor de tudo. O Dandan, ele ainda está doido da vida até hoje, porque há muito tempo atrás ele tentou atacar ateus, publicando uma asneira gigantesca no Facebook sobre um psicólogo aposentado americano chamado Paul Vitz. O Paul Vitz, ele é um apologista cristão, deixou a psicologia de lado há muito tempo e fica vomitando asneiras cristãs. Ele tentou vomitar a apologia dele e só conseguiu publicar como livro porque o trabalho dele não tinha, nesse sentido, qualquer validade científica. E o Dandan fica doido da vida até hoje que eu aponto isso. O Paul Vitz alega que os ateus têm problemas com a figura paterna. E os cristãos são bem resolvidos com relação à figura paterna, não tem problemas com a figura paterna. E eu peguei e coloquei no post que o Dandan tinha feito, que era longo demais para que eu escrevesse no Facebook, que eu responderia em vídeo para aquela asneira dele. Quando ele viu aquilo, ele entrou em pânico e apagou o post. Só que eu já tinha visto o nome do autor, já tinha pego o livro, e eu fiz uma resposta ao livro inteiro. A toda a asneira que o cara vomita ali. O vídeo está aqui no canal. Eu não lembro agora o título, já tem alguns anos atrás isso. Acho que foi em 2018, por aí. Eu posso estar enganado quanto à data, mas faz tempo isso. E aí o Dandan
ele fica querendo toda hora dizer que quer debater comigo, porque aí ele vai dizer que eu não vou debater com ele, porque eu tenho medo de debater com ele. E a minha resposta é sempre a mesma. Dandan, tu é um crianção. Mostra que você tem algum argumento válido com relação ao que foi discutido naquele vídeo. Você já tem acesso ao meu argumento sobre esse assunto da figura paterna. A coisa do teu heróizinho, o Paul Witz, eu respondi em detalhes. Eu apontei os erros de metodologia que ele comete no livro. Não fiquei só em retórica. A metodologia dele é um desastre. E eu já falei para você, Dandan, é simples. Mostra para mim qual é a amostra que foi usada pelo Paul Witz. E mostra para mim como essa amostra é significativa. Entendeu? E quando eu falo significativa, eu falo de ter relevância estatística, que ela representa a população que ela alega estudar. Ela alega representar e de forma que possa ser tirada uma conclusão a respeito. Eu já fui nisso em detalhes lá no livro, no vídeo de resposta ao livro. Eu não sou a única pessoa que respondeu a esse livro. Tem sociólogos, enfim, pessoas de várias outras áreas que já responderam a isso, não só brasileiros. Enfim, os erros são grotescos. Não tem um grupo experimental, não tem um grupo controle ali, porque o Paul Witz mesmo reconhece que ele conhece ateus, mas ele não entrevistou nenhum. Ele tira conclusões a partir de pessoas que já morreram. E nem todas as pessoas que ele apresenta ali se encaixam dentro do grupo que ele alega se encaixar. Porque a hipótese dele seria sobre homens ateus. E no grupo que ele apresenta, tem mulheres. Já é desqualificado só nessa questão do gênero. Você não pode usar como parte do grupo experimental para se testar uma hipótese com homens, uma mulher. O mesmo é o reverso. Você não pode usar homens para testar algo a respeito de mulheres. Entendeu, seu incapaz? Mas vamos lá. Quando você demonstrar que você tem um argumento válido a respeito, eu debato com você. Até lá, criança, não tem o que fazer, porque seria como bater numa pessoa incapacitada. Não tem desafio nenhum nisso, Dandan. Você seria proverbialmente espancado até a morte. Proverbial. Já pararam para pensar que esses ateuzinhos de internet fogem com o rabo entre as pernas em um debate ao vivo? Dandan, eu já falei, apresenta um argumento válido, mostre para mim que você tem algum argumento válido e eu debato com você. Você encheu tanto o saco que eu falei isso. Que eu topo o debate. É só você mostrar que você tem um argumento válido. Esse aqui foi desafiado a debater ao vivo no WhatsApp. Eu não vou entrar no WhatsApp com você, Dandan. Você tem um desejo quase que sexual por conseguir o meu número de telefone, Dandan. Esquece. Eu não tenho o menor interesse na sua pessoa, Dandan. Você nunca vai ter o meu número de telefone, Dandan. Entendeu isso? Mas inventou uma desculpa de que não tinha WhatsApp. Dandan, eu não tenho WhatsApp para usar como rede social. Eu não uso o WhatsApp como rede social. Diversas pessoas já me pediram para passar o número de WhatsApp, para usar o WhatsApp. Não, eu não vou usar. Não adianta. Não é você.
É só que é mais uma rede social e eu não estou disposto a ter mais uma rede social na minha vida. Essas coisas demandam tempo. E nosso tempo é limitado, Dandan. Todos vamos morrer um dia e eu não pretendo gastar a minha vida inteira em rede social. Depois escreveu esse texto, é hilariante, e ainda conclui com essa burrice. Ele acha que YouTube é debate. Dandan, quando eu respondi a você sobre debate, eu nunca usei a palavra YouTube. Mas essa estratégia de ateus covardes é simples. Pelo vídeo vai ser mais fácil ele pensar e planejaram como argumentar. A concordância dele é maravilhosa, a concordância verbal dele aí. Ai. Fora as edições de vídeo. Dandan, certamente, se eu fosse debater com você, eu gravaria e eu colocaria no YouTube depois. Mas o debate entre nós certamente não vai ser gravado. Você faz um vídeo, depois eu faço um vídeo. E assim vai. Não. Nós iríamos debater ao vivo, cara a cara, se você quiser. Você não é milionário? Você pode vir aqui na minha cidade. Assim que passar essa coisa da pandemia, vem aqui. A gente debate. Você não é o milionário? Vem aqui, aluga um espaço. Tem o Mendes Conventional Center que faz convenções o tempo todo. E aí, topa? É meio caro o local. Mas você é milionário, né, Dandan? Mas não tem problema. Se você quiser, a gente faz online mesmo o debate. O local do debate nunca foi especificado. Eu não vou fazer no WhatsApp porque eu não vou ficar trocando mensagenzinha idiota com você. E eu não vou te dar o meu número de telefone, seu crianção. Eu sei que você tem um desejo que você não consegue conter de se aproximar da minha pessoa, Dandan. Mas isso não vai ocorrer, Dandan. E aí vem a parte mais engraçada. Ele é tão covarde no post dele que ele não tem coragem de colocar a minha resposta inteira. Eu coloquei, já falei pra ele. Se ele quer debater, primeiro ele tem que mostrar que tem algum argumento válido e honesto. Que é exatamente o que eu falei aqui. Pois não vou perder meu tempo com crianção. E é o que ele é. Ele já tem a vantagem de ter acesso ao meu argumento em relação ao Paul Witz há mais de ano. O vídeo do Paul Witz, eu acredito que tenha sido feito entre 2017 e 2019. Muito mais provável entre 2017 e 2018. E entre 2017 e 2018 eu apostaria em 2018, mas eu não me lembro agora. Tá aí no canal, tá na playlist de ateísmo. Se vocês derem uma fuçada, tem bastante vídeo lá, mas vocês acabam achando. Vamos ao próximo. Até hoje ele não conseguiu mostrar nenhuma resposta válida e honesta em relação ao que eu apresentei sobre o Paul Witz. Quando ele apresentar, eu debato com ele. Ele tem acesso a tudo que eu falei, eu não preciso acrescentar nada ao que eu falei anos atrás. É simples. O Paul Witz não tem um grupo experimental. Não se faz experimentos sem um grupo experimental. E além de usar mulheres para falar de uma hipótese sobre homens ateus, ele também usa pessoas que não são ateias ali. Então, é fogo. E aí vamos ver o Dandan refutando o próprio Paul Witz. Dandan é um fanático cristão, criacionista. Ele entende literalmente as fantasias lá do livrinho mágico dele. E ele mesmo acaba refutando o Paul Witz nessa declaração dele.
Ninguém sabe que meus pais são separados e que meu pai me abandonou na infância. Como ele sabe? O ele em questão, eu não sei de quem ele estava falando. Talvez seja a minha pessoa. E eu sei que ele foi abandonado. Aliás, eu fiquei sabendo que ele foi abandonado por esse post. Então, antes disso eu não sabia. E a questão é, o Paul Vitz alega que uma pessoa que não tem uma boa relação com a figura paterna, não tem uma figura paterna presente na vida, vai se tornar ateu. Então, Dandan deveria ser ateu, e Dandan é cristão. E um cristão fanático, completamente fora da casinha. Dandan fica falando em volta da Inquisição, Dandan fica falando tudo quanto é tipo de absurdo, até ataca outros cristãos. Ai, ai. Enfim. E Dandan, as asneiras que você vomita na internet sem pensar nas consequências, como por exemplo, quando você postou foto de um documento seu sem rasurar ali, sem apagar as informações pessoais, é que levam as pessoas a saberem coisas sobre você, Dandan. Você não tem pudor no que você fala na internet, Dandan. E você entende que, como eu já te falei, eu tenho uma ótima relação com meu pai e eu sou ateu. Você não tem uma relação com seu pai e você é cristão. Então, nós dois somos exemplos de que o seu heróizinho apologista, o Paul Vitz, está errado. Vai haver cristãos que têm problemas com pais, vai haver ateus que têm problemas com pais, vai haver cristãos que se dão bem com seus pais e vai haver ateus que se dão bem com seus pais. Porque a presença ou não da figura paterna, a boa relação ou não com a figura paterna, não tem relação com crença ou descrença. E aí vamos a uma das melhores de Dandan de hoje. Uma sequência dele que é simplesmente fabulosa. Foram vários momentos de Dandan que eu condensei aqui, tá? O primeiro ali, cara, ele falando, cara, você é tão lesado, acha que me chamar de mentiroso me ofende, sendo que eu mesmo menti de propósito. Aí depois ele em outro momento, eu admiti que mentir e você? Já admitiu algo na vida? Nada, é só um moleque. Como eu disse, menti e continuo mentindo. Não há mal nisso. Eu não estou corrigindo os erros de Dandan, tá? Então, algumas coisas soam estranho porque Dandan não sabe escrever direito. Ele nem sabe o que significa admitir. Porque se ele soubesse, ele saberia que a pergunta dele, já admitiu algo na vida? Não faz sentido. Claro que qualquer pessoa já admitiu algo na vida, Dandan. Ai. Mas aí, como ele disse ali, ele mente e continua mentindo, e não há nada de mal nisso. E aí temos um post do Facebook dele colocando ali. Desde quando o Facebook é para dizer a verdade sobre alguma coisa? Outra de Dandan. Exato. Toda mentira há uns intenção por trás. Ele não consegue nem fazer concordância. É mole. Ai. Dandan, me diz. Por favor, vai, Dandan. Faz um esforço. A intenção era ser plural ou singular? Porque a concordância aí é incrível. Poderia ser toda mentira há uma intenção por trás. Que aí mostra tanto o seu problema de concordar com o gênero quanto o número, né? E poderia ser, no plural, toda mentira há uma...
Eu nem vou continuar com isso, porque se a gente for esmiuçar, vocês entenderam a coisa. Ai. E aí, Dandan segue ali com outro comentário falando: mentira é feio. Só que quem é um mentiroso é sempre o Dandan. E prova disso é ele, mais uma vez, falando: mentira é normal, todo ser humano mente. Sim, as pessoas mentem, Dandan. As pessoas mentem a respeito de diversas coisas. E sabe como a gente chama essas pessoas que costumam mentir? Mentirosos. A maioria das pessoas se incomoda quando é chamada de mentiroso porque entende que isso não é bom. Afeta a credibilidade da pessoa. E você, Dandan, é um mentiroso. E você se conformou com isso. Você está acostumado a chafurdar nesse estrume. Porque essa é a sua vida. É uma mentira. E aí vem a hipocrisia de Dandan. Mentir é pecado. Você não tem vergonha por mentir? Seria por mentir. Mas Dandan já vem aí com o pó, porque ele tem, segundo alegações do próprio, um passado com as drogas, que a gente vai ver isso em outro vídeo futuro. Eu já falei antes aqui no canal, já mostrei algumas dessas alegações dele, mas a gente vai voltar nesse assunto futuramente. Porque essa série de agora é uma compilação juntando algumas asneiras que ele já tinha falado antes, com algumas novas e colocando tudo num contexto segundo temas, né? Em momento algum eu inventei mentiras. As que eu inventei foi proposital. Então, Dandan, explica pra gente como que você pode jamais ter mentido se você admite que você mentiu de propósito. Lembra naquele post anterior que você tentou me atacar e atacar os ateus, que você fala que os ateus não tem lógica? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Espera um pouco. Renunciar à lógica. Dandan, explica pra gente a lógica nessa sua fala aqui. Qual é a lógica em... Como pode essas duas frases serem concordantes? É um non sequitur isso, Dandan. Isso não faz sentido nenhum, Dandan. Se você jamais inventou mentiras, como você pode ter inventado mentiras de propósito? A segunda oração, Dandan, já mostra que a primeira oração é falsa. Você não consegue nem sequer emitir duas frases sem se refutar, Dandan. Agora vamos para a última de hoje. Essa é maravilhosa. Preparem-se. Dandan nunca tem fontes úteis, nunca tem fontes sérias. E ele pega qualquer coisa na internet. Não que esse artigo aqui de revista seja necessariamente ruim, mas Dandan tenta amarrar as asneiras dele a esse artigo para tentar validar a opinião dele. E o artigo fala, esse artigo de revista, não um artigo científico, né? Fala sobre 10 tipos de pessoas que as pessoas deveriam evitar, tá? E os tipos de pessoas são numerados de 1 a 10. E no post do Dandan, misteriosamente, ele pula do 4 para o 8. A gente vai ver o que ele pulou. E é hilariante. Principalmente tendo em vista o que a gente acabou de ver do Dandan. Ele falando que ele não se incomoda de mentir, ele não se incomoda de ser chamado de mentiroso, porque ele sabe que é um mentiroso. Ai.
E aí o Dandan coloca ali: crentelho fanático, alucinado, esquizofrênico, somos mais intelectuais que vocês crentelhos. Ateísmo é sinônimo de racionalidade. Isso é um espantalho. O Dandan precisa mostrar o argumento dos ateus dessa forma, porque ele não tem como responder de outra forma. Se ele não apresentar um espantalho, ele não pode refutar. E sim, o ateísmo é uma postura racional em relação às alegações teístas de qualquer religião, porque ateísmo é rejeitar alegações teístas até que essas sejam demonstradas, justificadas, corroboradas. É a postura epistemologicamente neutra em relação a tais alegações. Bom, e aí Dandan coloca ali: pessoas arrogantes. E aí ele copia ali um pedaço da revista falando sobre a diferença que a revista coloca entre confiança e arrogância. Confiança inspira, arrogância intimida. Pessoas arrogantes sempre sabem mais e se sentem superiores aos outros. Elas nunca vão celebrar sua confiança porque isso interfere na arrogância delas. Dandan, quem é que se acha superior aos outros, Dandan? É você. Você que se acha especial. E o que é mais engraçado é que você sabe que não é. E você se incomoda com isso. É por isso que você precisa mentir sobre a sua formação, Dandan. E aí ele vem com outro espantalho. Cristãos mataram milhões na Idade Média. Pastores são ladrões e roubam de pessoas pobres. Deus é muito cruel, matou milhões no Egito e no dilúvio. Deus não pode ser bom, já que permite o mal. Esses crentelhos só servem para praticar o fanatismo. A maioria dos presos são cristãos. Aí ele mistura uma pá de argumentos em um espantalho fenomenal. Vamos ver um a um. Cristãos mataram milhões na Idade Média, correto. Cruzadas e Inquisição. Isso é verificável. Pastores são ladrões e roubam de pessoas pobres. Muitos pastores fazem exatamente isso. Vivem do comércio da fé. Vendem produtos milagrosos. E sabe qual é o mais engraçado? O seu próprio livrinho mágico é contra essa conduta. Deus é muito cruel, matou milhões no Egito e no dilúvio. Em primeiro lugar, para que um Deus seja cruel, ele precisa, ou para que um Deus seja qualquer coisa, é necessário que esse Deus exista. E você pode demonstrar que algum Deus exista? Não, né? Nem o seu favorito, nem qualquer outro. Então, aí vem o espantalho. A questão não é que Deus matou milhões no Egito e no dilúvio, porque dilúvio não ocorreu. Ou matou milhões no Egito ou em qualquer outro lugar. A questão é que pessoas morrem por causa de crenças. Porque malucos colocam ideias absurdas na cabeça e matam outras pessoas em nome dessas fantasias. Temos inclusive um caso de uma mulher há alguns anos atrás nos Estados Unidos que afogou os seus filhos na banheira para que esses fossem para o céu. Ela claramente era uma doente mental, ela foi institucionalizada depois disso. Até onde eu pude ver a questão, ela foi julgada e foi colocada em uma instituição para pessoas com certos problemas, né? Não vou entrar em detalhes aqui. A justiça americana é diferente da nossa justiça nesse ponto. Teríamos que entrar na questão de imputabilidade, enfim. Se ela é imputável, semi-imputável ou inimputável. Não é um assunto desse vídeo. Mas enfim. O seu amiguinho imaginário ou qualquer outro Deus não pode matar ninguém.
porque para isso eles precisariam existir. E não se pode demonstrar existência de qualquer uma dessas coisas. Se pudesse se demonstrar isso, seria uma evidência em favor do seu amiguinho imaginário, mas não se tem. O que se tem são pessoas fazendo apologia e tentando manipular outras pessoas com base nessa apologia. A sua vida inteira gira em torno de apologia, Dandan. E o dilúvio não ocorreu. Não há nenhuma evidência em favor de dilúvio, Dandan. Muito pelo contrário. Deus não pode ser bom, já que permite o mal. Esse é um problema que vocês não podem resolver. Chama-se o problema do mal, Dandan. Se o seu amiguinho imaginário sabe tudo e pode tudo e está presente em todos os lugares, então ele deveria ser capaz de lidar com o problema do mal. Se ele não lida com o problema do mal, se existe o mal, é porque ou ele não se importa ou ele é incapaz. Aí ele continua. Esses crentelhos só servem para praticar o fanatismo. E sim, crentelhos como você só servem para isso. Praticar fanatismo e discurso de ódio. Você vive vomitando ataques não só contra ateus, mas contra LGBTs e às vezes até contra certas etnias, certos grupos humanos. Né, Dandan? Aí ele coloca, a maioria dos presos são cristãos, como se isso fosse a raiz de um argumento ateu. Vocês, cristãos, apologistas, fanáticos, é que alegam que o mal, a pessoa praticar crimes, é porque ela não tem o amiguinho de vocês no coração. É claro que vão ter cristãos presos, porque na nossa sociedade existem muitos cristãos. A maioria dos cristãos, os cristãos em maioria, a maioria dos presos ser cristão, desculpa, já estou meio cansado. Eu sei que eu falei que eu estou gravando de manhã cedo, mas eu já estou acordado há várias horas. Então, eu já estou um pouco cansado de ficar indo e voltando nesse argumento aqui, que eu tive que separar essas falas, eu tive que montar miniatura, e aí eu primeiro ia usar uma miniatura, depois eu mudei de ideia para outra, enfim, até chegar nessa que vocês estão vendo aí. Eu já estou há várias horas nisso. A maioria dos presos é cristã porque a maioria da sociedade é cristã. A maioria deles, dos presos, serem cristãos é apenas um retrato da sociedade, um recorte da sociedade. Agora, se o argumento cristão, de apologistas cristãos, de que não ter Deus no coração é que leva a pessoa a cometer crimes, se isso fosse verdadeiro, então nas cadeias, nos presídios, só se encontrariam ateus. Ou pessoas que não aceitam o seu amigo imaginário e aceitam algum outro amigo imaginário. Entendeu, energúmeno? E você ser um energúmeno, Dandan, é verificável por toda essa asneira que a gente está vendo. 2. Pessoas vítimas. Uma das piores pessoas que você pode encontrar na sua vida são as que sempre se fazem de vítima. Elas olham para os seus próprios erros e sempre encontram alguém para culpar. Elas nunca se responsabilizam pelas vidas delas. É você, Dandan. É você, Dandan. Quem assistiu qualquer um dos vídeos até aqui, nessa playlist, já viu isso. E aí ele coloca, prove isso, prove aquilo, vamos lá, o ônus da prova é de quem alega. Se você não puder provar, não existe, sua crença é totalmente irracional. As suas crenças são irracionais, Dandan. Porque
elas são verificavelmente falsas e você continua insistindo nelas. A Terra não é plana, Dandan. Com conhecimento de geometria de ensino fundamental, se pode fazer experimento que demonstra a circunferência da Terra, Dandan. Só que você é burro demais para conseguir entender isso. E as suas crenças são irracionais, Dandan. Quando você se confronta com uma evidência e você persiste, uma evidência que refuta uma alegação sua e você persiste nessa alegação, você mostra que você é irracional. E você nunca pode provar as suas alegações, Dandan. E aí ele quer dizer que isso é uma pessoa controladora. Exigir que o Dandan demonstre as alegações dele é ser controlador. Dandan, que já fez posts falando de magia, terra plana, criacionismo e toda sorte de discurso de ódio. Aí ele coloca, crentelhos estelionatários, crente que compra dinheiro falso. Dandan, você mesmo coloca fotos nas redes sociais com maços de dinheiro alegando que é o seu dinheiro, que são posses suas. Dandan, é você que alega ter formações que você não tem. Esse é o tipo de coisa que mentirosos fazem. E estelionatários são uma porcentagem do grupo dos mentirosos. Tá? Eu não estou dizendo que você é um estelionatário, Dandan. Porque para que você fosse estelionatário, você teria que ser competente. As suas mentiras são infantis, Dandan. Você mesmo se contradiz, Dandan. Você não tem competência para tirar dinheiro de ninguém com as suas mentiras, Dandan. Aí ele coloca ali, pessoas invejosas, né, da reportagem. Elas nunca estão felizes com o que têm e são incapazes de ficarem felizes pelas boas coisas que acontecem com você. Elas acreditam que se alguma coisa benéfica tem que acontecer, deve ser com elas. Esse é você, Dandan. Dandan, você é incapaz de ficar feliz com quem você é, com o que você tem. Você fica inventando que tem posses que não tem. Você fica inventando que tem formações que não tem, Dandan. Então quem é o arrogante e invejoso, Dandan? Você se rói de raiva porque as pessoas que esfregam a realidade na sua cara têm uma competência acadêmica maior do que a sua. Você se rói de raiva porque as pessoas que esfregam a realidade na sua cara são mais bem-sucedidas que você, Dandan. E aí ele pula do 4 para o 8. A gente já vai ver por que ele pula. Ai, ai. E aí mais uma vez ele tenta me atacar aqui. Vejam no meu YouTube, meus acólitos, como eu demonstro inverdades de um crentelho. Dandan, que inverdades que eu demonstrei aqui? Eu apenas coloco as suas palavras, Dandan. Se você não tivesse vomitado essas asneiras, eu não teria o que colocar, Dandan. Cala tua boca e vai viver uma vida construtiva que acaba tudo. Não tem mais o que se falar de você se você calar a boca, se você parar de fazer discurso de ódio, se você parar de vomitar asneira, Dandan. Enquanto você continuar, eu tenho material de sobra para aqui. As pessoas adoram rir da tua cara. Agora, meus acólitos, me desculpa, Dandan, mas eu nunca tratei quem segue o meu canal como meu acólito. Para começar, eu nunca me julguei como nenhum líder religioso. Muito pelo contrário, eu abomino essa questão religiosa. Eu posso e eu devo ser contestado. Se alguém vier aqui e argumentar comigo, seja num comentário, seja aqui do canal,
ou seja no Facebook, na página do canal, eu vou argumentar contra a pessoa. E aqui nos vídeos, várias e várias vezes eu já falei. Principalmente quando eu estou tratando de algo que não é relacionado à minha formação. Confiram as fontes. Sempre que eu trato de algo sério, eu coloco fontes. No vídeo anterior, eu coloquei a fonte do trabalho de mestrado que você alegou que era seu, Dandan. Eu coloquei um link mostrando a realidade, além de colocar a imagem na tela. As pessoas podem ir lá e verificar, Dandan. Eu faço isso porque eu entendo perfeitamente, Dandan, que todo ser humano é falho. As nossas memórias são falhas, nós podemos cometer erros. Eu posso interpretar algo erroneamente, principalmente se for algo não relacionado à minha formação. E é por isso que nos vídeos que eu falo de alguma coisa séria, eu coloco fontes, Dandan. Entendeu? E eu aconselho as pessoas, vocês podem ver em vários dos meus vídeos que eu falo, vão lá, façam o dever de casa de vocês, confiram as fontes que eu deixo aí, porque eu posso cometer erro. Então, eu não sou um líder religioso e quem me segue não é meu acólito. Muito pelo contrário. Quem me segue, segue com um entendimento, quer dizer, segue o meu canal, não a minha pessoa. Se alguém tentar seguir a minha pessoa, vai haver problema. Não me sigam. Vocês estão me ouvindo? Não me sigam. Tá ok? Todo mundo entendido? Claro que eu sei que vocês não vão me seguir fisicamente, mas vale pela piada. E Dandan, mostra uma mentira que eu contei a seu respeito, Dandan. Mostra uma coisa que eu tenha colocado aqui que você não tenha falado, Dandan. Hein? Eu adulterei as suas falas, as suas frases, Dandan? Não, né? Então tudo bem. E 10. Pessoas sem caráter. Se uma pessoa não tem integridade ou honestidade, desculpa aí, pessoal, estou cansado. Cair, manipular, fofocar fazem parte de suas atitudes diárias. Haverá poucas coisas que ele não faça para conseguir o que quer. Esse é você, Dandan. A questão é que, além de não ter caráter, você também é incompetente. Agora vamos dar uma olhada nos misteriosos números que ele pulou. Que ele pulou do 4 para o 8, ou seja, o 5, o 6 e o 7 ficou de fora. 5, por algum motivo ele pulou o 5, e eu vou deixar para vocês descobrirem um motivo de que ele pulou o 5. 5, pessoas mentirosas. Mentirosos crônicos são perigosos porque você nunca saberá no que acreditar. Você não poderá contar com as promessas deles ou suas palavras. Eles mentirão para você sobre outras pessoas e sobre outras pessoas para você. Exatamente tudo que você faz na vida, Dandan, mentir. E não há nada de inverdade em apontar isso. As suas mentiras são grotescamente incompetentes, Dandan. E eu coloquei o 4 ali das pessoas invejosas aqui para vocês verem que eu não pulei nada, tá? E aí, 6. Pessoas negativas. Você provavelmente deve conhecer alguém que vive irritado, ressentido, desconfiado de tudo. Negatividade destrói relacionamentos e passar tempo com pessoas assim dá a sensação de que estão sugando sua vida. O Dandan vive falando em vampirismo psíquico, que é outra fantasia da vida dele. Ele acha que pessoas literalmente fazem isso. Ai. Mas sim, pessoas que, abre aspas, são negativas, fecha aspas, podem... Pessoas que, como eles descrevem aqui, vivem irritadas, ressentidas,
podem acabar incomodando os outros ao redor de alguma forma. Porque eles vão aplicar essas irritações e ressentimentos aos outros. E Dandan, explica pra gente por que você vive irritado e ressentido com ateus e LGBTs. Hein? Explica pra gente. É porque você sente um comichãozinho quando você vê fotos de homens, Dandan? É porque, no fundo, você sabe que suas crenças são fantasias, Dandan? Por mais que você queira acreditar nelas, no fundo você sabe que são apenas isso? E você fica ressentido com essas coisas, Dandan? Dandan, se você saísse do armário e lidasse com essa sua insegurança contra a sua identidade e orientação sexual e parasse de vomitar asneiras a respeito, as pessoas te aceitariam mais. Mas o fato de que você não consegue aceitar isso e você viver ao vomitar ódio com relação não só a LGBTs, mas qualquer pessoa que discorde de você com relação a qualquer coisa, torna você uma pessoa negativa, Dandan. Pessoas gananciosas agora, 7, que foi o outro que ele pulou. Muito de nossa cultura nos guia para querer mais, alcançar mais, faturar mais. Até certo ponto isso é bom, mas se torna tóxico quando alguém quer tudo. O que é seu ou dos outros. E o processo de conquistar essas coisas se torna mais importante do que até mesmo viver. Dandan, e essas inúmeras fotos que você fica postando dizendo: olha quanto dinheiro que eu tenho, olha o carro, os carros que eu tenho, olha as viagens que eu faço. Além disso tudo ser mentira, Dandan, isso mostra que toda a sua vida é focada apenas no material, Dandan, em ganhos materiais. Você não se importa com ninguém, Dandan. E a prova disso, que você não se importa com ninguém, é que você usou a sua esposa e o seu irmão em mentiras que você coloca na internet. Você envolveu o seu irmão em produção de bombas, Dandan. Você envolveu a sua esposa em uma série de crimes, Dandan. Calúnia, difamação. Entre eles, falsa identidade. E o melhor de tudo, você não teve pudor nenhum de fazer isso com o perfil da sua esposa. Isso é uma pessoa saudável, Dandan? Ou é uma pessoa tóxica? Alguém que rouba o perfil de uma outra pessoa para cometer crimes no nome dessa pessoa é uma pessoa saudável, uma pessoa que é benéfica aos outros ao redor dela, ou é uma pessoa tóxica, Dandan? Pois é. E aí ele segue ali com pessoas que julgam. Dandan, você é o que mais julga os outros. Você ataca ateus e LGBTs. Principalmente. Você ataca pessoas com deficiência mental. A gente vai tratar disso. Eu já coloquei na série anterior que eu fiz a respeito das suas alegações e eu provavelmente vou colocar de novo. Alegações suas nesse sentido. Você tem alegações racistas, xenofóbicas. Você é o que mais julga, Dandan. Agora, ao agir dessa forma com outras pessoas, você não pode esperar ser tratado de forma diferente. E o mais hilariante é que nós podemos apontar a sua conduta porque você só faz isso. Bom, pessoal,
Eu tenho certeza que o Dandan vai ter um chilique quando ele ver esse vídeo, assim como eu tenho certeza que ele já deve estar tendo um chilique com o vídeo anterior. Mas as asneiras de Dandan não acabam aqui. Ainda tem mais alguns vídeos de asneiras de Dandan. Eu não sei quantos vídeos ainda. Eu gosto de misturar um pouco do conteúdo que eu já coloquei anteriormente com algum conteúdo novo para colocar tudo no devido contexto, né? Por temas. E ainda tem algumas coisas, eu não vou colocar tudo que eu recebo sobre Dandan de outras pessoas, incluindo algumas pessoas que assistem aqui o canal, porque tem muita coisa que é simplesmente sem graça. E tem coisa que é gráfico demais. E ninguém merece ver essas coisas. Enfim. Vai ter um vídeo só falando da questão de drogas e bebida do Dandan. Vai ter alguns em que Dandan faz algumas alegações bem estranhas, como eu já fiz anteriormente também. Enfim, tem ainda algum material. Ele já andou vomitando um tempo atrás, quando eu reiniciei quando comecei mais uma série a respeito dele, ele foi lá vomitar na minha página de Facebook. Então tem mais conteúdo em relação a isso também. E tem algumas coisas bem desagradáveis sobre Dandan. Eu vou ver o que eu consigo colocar aqui. Algumas coisas simplesmente não caberiam no YouTube por regras da comunidade. Então, por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Eu não sei se na semana que vem nós continuaremos com essa série. Eu vou falar de alguma coisa e depois essa série é retomada. Enfim, eu vou fazendo à medida que eu achar necessário e à medida que eu tiver tempo de organizar o conteúdo, porque é muita asneira. Para peneirar e organizar dá muito trabalho. Então, vejo vocês no próximo vídeo e encerro com o meu usual vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!